A natureza selvagem pode ser incrivelmente bela, mas também extremamente implacável. Veremos histórias reais em que aventuras ao ar livre terminaram em tragédias assustadoras. Número 1. O mistério mortal nas florestas geladas de Minnesota. Em outubro de 2018, Jordan Grider, com 29 anos, um experiente homem da vida ao ar livre de Moriarty, no Novo México, partiu para aquela que seria sua jornada mais ambiciosa. Seu plano era passar o inverno completamente sozinho na região remota conhecida como Boundary Waters Canoe Area Wilderness, no norte de Minnesota. Essa não foi uma decisão impulsiva. Jordan vinha se preparando para esse tipo de vida durante toda a sua fase adulta. Ele era o terceiro de 6 irmãos e havia passado mais de uma década desenvolvendo habilidades avançadas de sobrevivência nas áreas selvagens de Kentucky e do norte do estado de Nova York. Apesar de muitas pessoas o considerarem alguém sem lar, Jordan dizia o contrário. Segundo ele, tinha uma casa, mas preferia viver ao ar livre. Para Jordan, viver fora da rede elétrica, depender apenas de si mesmo e passar longos períodos em isolamento não eram apenas hobbies. Era a forma de vida que havia escolhido. Em setembro de 2018, ele comemorou seu aniversário ao lado da família. Apenas um mês depois, partiu sozinho rumo à natureza selvagem de Minnesota. Ele levou equipamentos, suprimentos e a mentalidade necessária para enfrentar um dos invernos mais rigorosos dos United States. Sua família, acostumada com o espírito independente de Jordan, ainda assim não conseguia deixar de se preocupar. No dia 8 de outubro, ele enviou uma foto para os familiares mostrando um tranquilo lago de castores, perto de onde havia decidido montar acampamento. Foi a última vez que tiveram notícias dele. Mais tarde, naquele mesmo mês, a caminhonete branca de Jordan foi encontrada estacionada próxima a um portão trancado ao longo da trilha Sioux Hustler. Dentro do veículo havia vários suprimentos. Autoridades locais, preocupadas com o silêncio repentino, iniciaram buscas na região. No entanto, o inverno chegou rapidamente. As condições ficaram perigosas demais para continuar as operações. A neve acabou cobrindo tanto a trilha quanto a verdade. Somente em abril de 2019, quando o gelo começou a derreter, o agente de conservação Shaw Williams fez uma descoberta perturbadora. Em uma encosta remota voltada para o sul, ele encontrou um acampamento primitivo. Uma rede estava suspensa sob uma lona verde. Debaixo dela havia um saco de dormir manchado de sangue. Perto dali, uma pistola Beretta calibre 9mm carregada estava caída no chão, aparentemente intacta. Ao redor do acampamento havia pegadas e fezes de lobos, mas não havia qualquer sinal de Jordan. Conforme o degelo avançava, os investigadores fizeram outra descoberta inquietante. Espalhados pela área estavam fragmentos dos restos mortais de Jordan. Ao todo, 12 ossos. O crânio dele nunca foi encontrado. A cena levantava muito mais perguntas do que respostas. O acampamento parecia ter sido montado rapidamente. A lona e a rede estavam intactas, o que sugeria que não havia ocorrido uma luta. O sangue, porém, contava uma história diferente. Aquilo claramente não era um ferimento leve. Uma das teorias sugeria ataque de lobos. A mãe de Jordan, Rebecca Grider, acreditava que ele poderia ter sido surpreendido enquanto dormia. Porém, especialistas, incluindo o pesquisador de lobos Thomas Gable, consideraram essa hipótese improvável. Ataques fatais de lobos em Minnesota são extremamente raros. Além disso, o estado do acampamento não correspondia ao caos que um ataque desse tipo normalmente deixaria. Outra possibilidade levantada foi um acidente trágico. Jordan era conhecido por manter suas facas extremamente afiadas. Alguns investigadores especularam que ele poderia ter sofrido um corte profundo enquanto esculpia madeira ou até mesmo enquanto se barbeava. Bandagens improvisadas foram encontradas perto da tenda, indicando que ele pode ter tentado tratar algum ferimento.
Mas nenhum objeto cortante com sangue foi localizado. Além disso, a enorme quantidade de sangue encontrada na rede sugeria algo muito mais grave do que um simples corte acidental. A hipótese de crime foi oficialmente descartada pelas autoridades. Mesmo assim, a pistola intacta e a ausência de sinais de luta continuaram levantando dúvidas. Algumas teorias bizarras chegaram a circular pela internet. Criaturas lendárias como Sasquatch ou o Wendigo foram mencionadas em fóruns online. No entanto, essas ideias permaneceram apenas como especulação, sem qualquer evidência concreta. Em maio de 2019, a família de Jordan visitou o local do acampamento. Foi um momento extremamente doloroso. Rebecca observou algo estranho. Não havia lascas de madeira espalhadas ao redor do acampamento, algo incomum para Jordan, que costumava esculpir madeira constantemente. Para ela, aquilo sugeria que ele talvez tivesse passado apenas uma noite naquele local. Apesar do uso de cães farejadores de cadáveres e de buscas intensas na região, a maior parte dos restos mortais de Jordan nunca foi encontrada. No fim das investigações, o caso foi encerrado sem uma causa definitiva de morte. Mas para aqueles que o conheciam e o amavam, o mistério continua. Jordan Grider foi vítima da natureza, de um acidente ou de algo que talvez jamais venha a ser explicado. Número 2. O ataque fatal de urso em Montana. Nas primeiras horas da manhã do dia 6 de julho de 2021, a pequena e tranquila cidade de Ovando, em Montana, situada às margens do rio Blackfoot, se tornou palco de um encontro assustador e fatal. Leah Davis Lone, de 65 anos, uma enfermeira aposentada de Chico, na Califórnia, acabou ficando frente a frente com um dos predadores mais poderosos da América do Norte. E, infelizmente, não sobreviveu. Leah não era estranha à aventura. Ela tinha um amor profundo pela vida ao ar livre e era conhecida entre amigos e familiares como uma ciclista extremamente dedicada. Naquele verão, decidiu embarcar em uma longa viagem, pedalando pela famosa rota Great Divide Mountain Bike Route, uma jornada que vinha planejando havia meses. Seu trajeto passava por algumas das paisagens mais remotas e impressionantes do oeste dos United States. Eventualmente, ela chegou à pequena cidade de Ovando, um lugar com menos de 100 habitantes. A cidade é conhecida por seu charme rústico e tranquilo. Porém, há um detalhe importante. Ela também fica na fronteira do território de ursos pardos. Muito perto dali está o enorme Bob Marshall Wilderness Complex, uma área selvagem que abriga quase 1000 ursos pardos. Leah chegou a Ovando acompanhada da irmã e de uma amiga. As duas decidiram passar a noite em um hotel próximo. Leah, no entanto, preferiu fazer algo diferente. Ela decidiu acampar. Montou sua barraca atrás do museu local, perto de um casal do Texas que também estava acampando na área. Por volta das 3 horas da manhã, Leah e os outros campistas acordaram assustados com o som de algo grande se movendo pelo acampamento. Era um urso pardo. O animal, que mais tarde seria identificado com cerca de 189 quilogramas, estava caminhando entre as barracas. Leah conseguia ouvir sua respiração pesada. Ela também escutava os sons abafados que o animal fazia, enquanto se movia muito perto de sua cabeça. Os campistas reagiram rapidamente. Começaram a fazer barulho, gritar e bater objetos para assustar o animal. Funcionou. O urso se afastou e desapareceu na escuridão. Calma, mas cautelosa, Leah decidiu reduzir qualquer coisa que pudesse atrair o animal. Ela retirou alimentos de dentro da barraca, incluindo lanches embalados e lentilhas secas, e os guardou dentro de um prédio próximo. Também deixou um spray repelente para ursos ao seu alcance antes de voltar para dentro da barraca. Quando alguém sugeriu que ela fosse dormir no hotel com as outras pessoas, Leah recusou. O céu estrelado, o silêncio da natureza e a experiência de dormir ao ar livre eram exatamente o que ela amava. Mas havia algo
que ela não percebeu. Dentro da barraca ainda estavam 2 bolsas de higiene pessoal. Elas haviam sido usadas anteriormente para guardar mirtilos secos. Mesmo vazias, o cheiro ainda permanecia. Além disso, a cerca de 3 metros de distância, sua bicicleta estava equipada com alforjes que continham comida. Para um urso faminto, aquilo era um convite. Menos de 1 hora depois, aproximadamente às 4 horas da manhã, o urso voltou. Desta vez, ele não hesitou. O animal rasgou a barraca de Leah e iniciou um ataque extremamente violento. O casal do Texas acordou com o caos. O homem viu o urso atacando a barraca e imediatamente usou seu spray repelente, tentando afastá-lo enquanto gritava. Mas já era tarde demais. Leah morreu quase instantaneamente. O impacto do ataque quebrou seu pescoço e rompeu sua coluna. Posteriormente, autoridades da vida selvagem concluíram que o urso provavelmente havia se tornado condicionado à presença de comida humana. Esse comportamento perigoso acontece quando ursos passam a associar pessoas com alimento após encontrarem comida em acampamentos ou lixo humano. É provável que o animal tenha sido atraído pelo cheiro residual de comida e pelos movimentos dentro da barraca. 3 dias depois, o mesmo urso invadiu um galinheiro perto de Ovando. Agentes de vida selvagem conseguiram rastrear o animal e tomaram a decisão de sacrificá-lo. Testes de DNA confirmaram que era o mesmo urso responsável pela morte de Leah. A tragédia gerou discussões urgentes sobre segurança em regiões onde vivem ursos. Investigadores reforçaram a importância de armazenar alimentos corretamente, evitar qualquer objeto com cheiro dentro de barracas e sempre carregar spray repelente para ursos, além de saber utilizá-lo corretamente. Mas talvez a recomendação mais importante tenha sido outra. Se um urso se aproximar do acampamento, não volte simplesmente a dormir no mesmo lugar. Mude de local imediatamente e procure abrigo em um prédio ou veículo. A morte de Leah Davis Lone foi rara e profundamente triste. Mas também serve como um poderoso lembrete. Em territórios de ursos, a linha entre aventura e perigo pode ser extremamente fina. Número 3. O raio fatal no Vale Vermelho do Peru. O Vale Vermelho do Peru é um lugar de contrastes impressionantes. Colinas onduladas pintadas em tons profundos de vermelho e verde se estendem pela paisagem, moldadas por solos ricos em minerais e milhares de anos de história geológica. Para amantes da natureza, é um verdadeiro sonho. Para aventureiros, é um desafio fascinante. Mas em novembro de 2024, para Gabriela Diana Basalo, aquele cenário paradisíaco se transformou no palco de uma tragédia inimaginável. Gabriela, originalmente de Buenos Aires, na Argentina, tinha 32 anos. Ainda adolescente, mudou-se para Santiago, no Chile, onde construiu uma vida plena e cheia de atividades. Ela tinha um filho de 10 anos e havia se casado recentemente com o amor de sua vida, Samuel Sierra. Gabriela era uma pessoa criativa, mas também prática. Estudou cosmetologia e estética e trabalhava como maquiadora freelancer. Ao mesmo tempo, desde 2020, também atuava na área de logística de uma empresa de frutas secas. Amigos a descreviam como uma pessoa energética, artística e apaixonada por aventuras. No final de outubro de 2024, Gabriela e Samuel embarcaram em uma viagem muito aguardada ao Peru. O objetivo era conhecer paisagens impressionantes, mergulhar na cultura local e também viver experiências intensas de aventura na natureza. No dia 1º de novembro, eles participaram de uma trilha em grupo rumo ao Vale Vermelho, uma área remota de grande altitude, localizada perto da famosa Montanha Arco-Íris, no distrito de Pitumarca. O Vale Vermelho está a mais de 5.200 metros acima do nível do mar. É um lugar espetacular, mas desafiador. As trilhas são irregulares, o ar é extremamente rarefeito e o clima pode mudar rapidamente.
Mesmo assim, o grupo continuou avançando. Eles caminharam pela paisagem quase alienígena do vale, cercados por montanhas vermelhas e verdes, tão intensas que pareciam pertencer a outro planeta. Conforme o dia avançava e o grupo iniciava a descida, o clima começou a mudar. O que começou como uma leve garoa, rapidamente se transformou em uma mistura de chuva e neve. As condições pioraram rapidamente. O que Gabriela e Samuel não sabiam era que uma tempestade forte estava se aproximando rapidamente. Então aconteceu o momento que mudaria tudo. Enquanto o grupo descia a montanha, um raio caiu repentinamente. A descarga elétrica atingiu Gabriela diretamente. Ela morreu instantaneamente. A força do impacto causou queimaduras graves em seu corpo e lançou Samuel ao chão, deixando-o ferido. O guia do grupo, Efraim Zamora Galindo, reagiu imediatamente e conseguiu alertar as autoridades. Mas o clima severo tornou qualquer tentativa de resgate quase impossível naquele momento. Com neve e chuva castigando a encosta da montanha, as equipes de emergência não tiveram escolha. Precisaram esperar. O corpo de Gabriela permaneceu na montanha durante toda a noite. Somente na manhã seguinte, as equipes de resgate conseguiram chegar ao local e recuperar seus restos mortais. Ela foi levada para o necrotério da cidade de Sicuani, perto de Cusco. Samuel foi transportado para um hospital para receber tratamento. Uma investigação foi aberta, mas a causa da morte era evidente. Um raio direto, um risco raro, mas extremamente perigoso em regiões de grande altitude como o Vale Vermelho. De forma impressionante, essa foi a segunda morte causada por raio no Peru naquele mesmo mês. Isso destacou o quanto as condições climáticas nessas regiões elevadas podem se tornar mortais sem qualquer aviso. A beleza da região pode ser enganosa. Por trás das colinas coloridas, existe um céu capaz de se tornar letal em questão de segundos. No Chile, a notícia da morte de Gabriela devastou sua família. Sua irmã, Florência, expressou profunda tristeza e disse que gostaria de ter dito a Gabriela mais vezes o quanto a amava. O único consolo foi saber que Gabriela passou seus últimos dias fazendo algo que amava, ao lado da pessoa que amava, em um lugar que sempre sonhou conhecer. Agora, o filho de Gabriela enfrenta um futuro sem a mãe. Um lembrete doloroso dos riscos escondidos por trás de algumas das paisagens mais bonitas do planeta. A história de Gabriela mostra como a natureza pode mudar em segundos, transformando beleza em tragédia. Número 4. O casal viajante assassinado na estrada do Canadá. No verão de 2019, Lucas Fowler e Sheena Dees partiram para o que deveria ser a aventura de uma vida inteira. Jovens, apaixonados e cheios de curiosidade pelo mundo, os dois estavam explorando juntos a natureza selvagem do Canadá. Com uma van restaurada, espírito livre e uma paixão enorme por viagens, eles buscavam paisagens deslumbrantes e experiências inesquecíveis. Infelizmente, a jornada que celebrava liberdade, amor e descoberta terminou em uma tragédia brutal. Lucas, de 23 anos, era natural de Sydney, na Austrália. Ele era o quarto filho de uma família muito unida e cresceu cercado por atividades ao ar livre, pilotando motos de trilha, acampando e sempre buscando novas aventuras. Depois de viajar pelo mundo durante 2 anos como mochileiro, Lucas conheceu Sheena na Croácia. Sheena tinha 24 anos e era da Carolina do Norte, nos United States. Assim como Lucas, ela também era extremamente aventureira. Sendo a mais nova de sua família, era conhecida por sua gentileza, curiosidade e energia positiva. Os dois se conectaram rapidamente. Compartilhavam o amor por explorar o mundo, viver intensamente e construir memórias juntos. Depois de passarem o Natal juntos nos United States, Lucas voltou ao Canadá para trabalhar em um rancho remoto. Foi ali que o casal decidiu planejar uma viagem de carro de 10 dias pela província da Colômbia Britânica.
Eles fariam a jornada na grande paixão de Lucas. Uma van Chevrolet azul, restaurada do ano de 1986. Eles estavam em busca de tranquilidade, beleza natural e liberdade. No dia 14 de julho, algo inesperado aconteceu. A van apresentou problemas mecânicos enquanto eles viajavam pela Alaska Highway, cerca de 20 quilômetros ao sul das Liard River Hot Springs, uma área remota no norte da Colômbia Britânica. Apesar do contratempo, o casal não pareceu desanimado. Pessoas que passaram pelo local mais tarde relataram ter visto os dois sorrindo, fazendo um piquenique e trabalhando tranquilamente no veículo. Eles pareciam completamente relaxados, apaixonados e vivendo o momento. Mas no dia seguinte, 15 de julho, tudo mudou. Um trabalhador da rodovia chamado Trevor Pierre encontrou os corpos sem vida do casal em uma vala perto da van. Os dois estavam a cerca de 5 metros de distância um do outro. Ambos apresentavam ferimentos causados por disparos de arma de fogo. As portas traseiras da van estavam abertas e as janelas haviam sido quebradas. Logo ficou claro para os investigadores. Aquilo não era um acidente. Era um assassinato duplo brutal e a sangue frio. As autoridades levaram 3 dias para identificar as vítimas devido à gravidade dos ferimentos. Quando os nomes finalmente foram divulgados, a notícia chocou o Canadá e rapidamente repercutiu em todo o mundo. Os pais de Lucas viajaram para o Canadá devastados pela perda. Seu pai, Stephen Fowler, era um detetive sênior no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. Ele conhecia muito bem a realidade de crimes violentos, mas nada poderia prepará-lo para a dor de perder o próprio filho. Nos United States, a família de Tina também ficou profundamente abalada. Amigos e parentes lembravam dela como uma jovem alegre, gentil e cheia de luz. Conforme a investigação avançava, o caso tomou um rumo ainda mais assustador. Apenas 4 dias após o assassinato de Lucas e Tina, outro corpo foi encontrado. Leonard Dyke, um professor universitário de 64 anos, foi localizado morto a cerca de 470 quilômetros dali. Seu caminhão havia sido incendiado. Logo, os investigadores identificaram os principais suspeitos. 2 adolescentes da Colômbia Britânica, Cam MacLeod, de 18 anos, e Briar Schmegelski, de 19 anos. Inicialmente, os 2 haviam sido reportados apenas como desaparecidos, mas rapidamente foram ligados aos 3 assassinatos. Uma enorme caçada policial começou, envolvendo 3 províncias e chamando a atenção da mídia internacional. Durante a fuga, os 2 jovens roubaram o carro de Dyke e dirigiram mais de 3.000 quilômetros para o leste, até a pequena cidade de Gillam, na província de Manitoba. Durante semanas, autoridades procuraram pelos suspeitos em regiões remotas e densamente florestadas. Finalmente, no dia 7 de agosto de 2019, a polícia encontrou os corpos dos 2 adolescentes em uma área de mata. Ambos haviam tirado a própria vida. Para as famílias de Lucas e Tina, a descoberta trouxe algum encerramento para o caso, mas nenhum consolo verdadeiro. A natureza completamente aleatória do crime tornava tudo ainda mais perturbador. 2 vidas jovens, cheias de sonhos e possibilidades, foram interrompidas sem qualquer motivo. Durante os funerais, Lucas e Tina foram lembrados não pela maneira como morreram, mas pela forma intensa e amorosa como viveram. Uma gravação de câmera de segurança em um posto de gasolina, feita poucos dias antes do crime, mostra os 2 sorrindo, se abraçando e limpando a van juntos. Uma última imagem simples, bonita e dolorosa. Número 5. A queda fatal do escalador que desafiava o impossível. No dia 30 de junho de 2019, Austin Howe, um escalador extremamente respeitado no mundo da escalada livre sem cordas, partiu para mais um desafio ousado. Seu destino era Short Off Mountain, localizada na região de Linville Gorge, na Carolina do Norte.
Conhecido por realizar escaladas sem cordas ou qualquer tipo de equipamento de segurança, Austin encarava cada subida com uma intensidade quase absoluta. Mas naquela manhã de verão, a montanha testemunharia um acidente trágico que tiraria a vida de um homem que jamais gostou de jogar pelo seguro. Austin não era alguém que passava despercebido. Ele nasceu em Friendswood, no Texas, e descobriu a escalada aos 19 anos enquanto estudava na Universidade de Houston. Quase imediatamente, a atividade se transformou em algo muito maior do que um simples hobby. Tornou-se sua obsessão, sua terapia, seu propósito. Em 2008, ele sofreu uma queda de aproximadamente 11 metros em uma academia de escalada indoor. O acidente foi gravíssimo. Austin fraturou vários ossos e vértebras e sofreu uma lesão cerebral traumática. As consequências desse trauma o acompanhariam pelo resto da vida, afetando seu equilíbrio, seu humor e sua saúde mental. Mas em vez de se afastar da escalada, Austin fez exatamente o contrário. Ele mergulhou ainda mais profundamente no esporte. Escalar era a única coisa que conseguia silenciar o caos dentro de sua mente. Com o tempo, ele decidiu abandonar a faculdade para se dedicar integralmente à escalada. Foi então que passou a praticar o chamado free solo, escalar paredes rochosas, gigantescas, completamente sem equipamentos de segurança. Sua habilidade era impressionante. Seu nível de dedicação também. Austin frequentemente completava dezenas de escaladas em um único dia. Muitas vezes, escolhia rotas que até escaladores profissionais experientes considerariam extremamente perigosas. Para ele, aquilo não era imprudência, era clareza. Escalar reduzia a vida ao essencial. Um movimento de cada vez. Naquele domingo, o fotógrafo Ben Wu acompanhou Austin enquanto ele escalava rotas conhecidas da região, como Dopey Duck e Golden Rule. Depois que Ben foi embora, Austin decidiu continuar escalando sozinho. Testemunhas mais tarde disseram ter visto Austin na parte mais íngreme de uma escalada extremamente difícil, possivelmente na rota conhecida como Energizer. Vestindo sua característica camiseta tie-dye e um boné, Austin tentou realizar um movimento dinâmico em direção a uma saliência de rocha. Era uma manobra arriscada. De repente, algo deu errado. Um grito ecoou pelo vale. Austin caiu aproximadamente 24 metros. 2 escaladores que estavam próximos, Collins e Massey, correram para ajudar. Eles desceram rapidamente pela parede, usando cordas para alcançar Austin. Massey tentou realizar reanimação cardiopulmonar, mas os ferimentos eram devastadores. Equipes de resgate chegaram cerca de 90 minutos depois. Por volta das 13h30, Austin foi oficialmente declarado morto. Autoridades mais tarde explicaram que aquela parte da montanha é extremamente técnica. Ali, até o menor erro, ou até mesmo uma pequena pedra que se solta, pode ser fatal. Para aqueles que o conheciam, a notícia foi chocante, mas ao mesmo tempo assustadoramente previsível. Sua mãe, Terry Zinga Jackson, já temia esse desfecho havia muito tempo. Principalmente depois das lesões graves que Austin sofreu no passado, que médicos disseram ter comprometido seu equilíbrio e sua audição. Mas Austin era determinado de uma forma quase impossível de conter. Depois do grande acidente que sofreu, ele chegou a cortar o próprio colar cervical e retirar os gessos apenas algumas semanas depois, para voltar a escalar. Em seu blog e nas redes sociais, Austin não compartilhava apenas suas escaladas. Ele compartilhava sua alma. Falava abertamente sobre saúde mental, riscos e sobre o equilíbrio delicado entre paixão e perigo. Uma frase que ele repetia frequentemente resumia sua visão de mundo. A vida é um esporte inerentemente perigoso. Depois de sua morte, homenagens vieram de escaladores de várias partes do mundo. Para muitos deles, Austin não era apenas um escalador, era um mentor, um amigo.
e um símbolo de coragem crua, intensa e absolutamente autêntica. A natureza pode ser um dos lugares mais incríveis do planeta, mas também pode ser imprevisível e extremamente perigosa. As histórias que vimos hoje mostram como, em questão de segundos, uma aventura pode se transformar em uma tragédia impossível de esquecer. Jordan desapareceu em meio ao silêncio congelado das florestas de Minnesota, deixando um mistério que talvez nunca seja resolvido. Leah encontrou um dos predadores mais poderosos da América do Norte, em uma noite que parecia tranquila demais. Gabriela teve sua vida interrompida por uma força da natureza impossível de controlar. Lucas e Tina cruzaram o caminho de pessoas perigosas em uma estrada isolada. E Austin viveu sua paixão até o limite, enfrentando montanhas sem qualquer proteção. Cada uma dessas histórias nos lembra de algo importante. A natureza não é apenas bela, ela exige respeito, preparação e consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui nós contamos histórias reais, mistérios e acontecimentos impressionantes que aconteceram no mundo. E agora queremos saber de você. Qual dessas histórias mais te marcou? Conte aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!